A paz do Senhor para todos. Eu sou a pastora Deise Salema e nós estamos hoje aqui fazendo esse vídeo para que a gente possa dar início a uma série de filhos, como ajudá-los. Então eu tenho entendido que a necessidade das nossas crianças, jovens e adolescentes serem ajudadas, mas para que a gente, como é que a gente pode ajudar os nossos filhos? Como entender a mente dos nossos filhos? Como entender o que está acontecendo com os nossos filhos? Como entender tanta disfunção? Como entender tanta mudança, tanta rebeldia? Como entender tantas atitudes erradas que os nossos filhos têm tomado? Como entender tudo isso, não é verdade? Até onde nós podemos ajudar? Até onde nós podemos fazer? E nós vamos entender tudo isso. Claro que podemos sim, porque nada é impossível para Deus. Nós só precisamos entender como a gente chegar até lá. Amém? Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, nós estamos vivendo tempos em que, desde quando deu início a tudo isso, né, essa doença e essa praga que está assolando o mundo todo, isso já vinha há muito tempo, né? Mas isso tem aumentado a partir do momento em que deu tudo início 2020, início de 2020, não é verdade? Quando houve lá a mudança, a proibição da socialização das crianças, as aulas por, por computador, em casa. Então, tudo isso agravou a situação dos nossos filhos. Aqui nos Estados Unidos existe uma pesquisa de que do aumento de crianças, jovens e adolescentes com depressão, o aumento da depressão entre crianças, jovens e adolescentes depois de tudo isso aconteceu. E então, claro, óbvio que tudo isso muda, na verdade, as crianças estão se afastando de Deus, está uma coisa assim impressionante, como chega numa certa idade, as crianças, adolescentes, pré-adolescentes, começam a desacreditar em Deus, crianças que cresceram praticamente dentro da igreja, e começam a se afastar, começam com os conflitos, e nós precisamos entender por que que tudo isso está acontecendo. Até onde nós, pais, podemos fazer. Aonde tudo começa, na verdade. Com certeza são temas polêmicos, com certeza são temas que... Por que que a igreja hoje em dia não fala mais nisso? Por que que a igreja hoje em dia está tão passiva com relação a tudo isso? Por que que nós, líderes, hoje preferimos acreditar que uma vez que aceitamos Jesus está tudo resolvido? Por que que nós, líderes, preferimos acreditar e passar para a igreja de que cristão não tem problema com relação ao reino espiritual, com relação a demônios, com relação a... Por que que nós preferimos acreditar em tudo isso? E isso tem afastado as pessoas, tem afastado o próprio cristão a receber as promessas de Deus para nossas vidas. Porque na realidade, Jesus, o próprio Jesus diz que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Presta bem atenção. A gente não quer acreditar, nós cristãos, principalmente, não queremos acreditar em que podemos ter e dar legalidade para o diabo na nossa vida, na vida da nossa descendência, aonde o próprio Jesus está falando. Satanás ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu, Jesus, ele diz, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E Jesus está falando isso para a sua igreja. Claro que Jesus não está falando isso para o mundo não conhece ele. Então o mundo já está na mão do maligno. Esse mundo jaz no maligno, diz a palavra. Satanás é o príncipe deste mundo. Então Jesus ele está dizendo, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E quando nós olhamos para a igreja, se Jesus está dizendo isso para a igreja, quando nós olhamos para a igreja, nós procuramos aonde está essa abundância de Cristo dentro da igreja. Se existe uma promessa de Deus para nossas vidas, aonde está
essa promessa? Aonde está essa abundância? Essa abundância, principalmente quando Cristo fala de abundância, ele não está falando de abundância financeira, ele não está falando de abundância das coisas aqui dessa terra, não, porque isso é nada para ele, nada. Deus pode dar, tá na mão dele a prata e o ouro. Ele está falando de algo que é para nós conquistarmos. A abundância dele é uma conquista para a nossa vida. É uma conquista. Ele tem sim, ele tem abundância. Ele tem sim, ele tem todo o poder que ele recebeu do Pai, em cima nos céus e embaixo na terra, lançando sobre a igreja dele. Mas aonde está essa abundância? Aonde está que nós não vemos essa abundância? O que nós vemos hoje é uma igreja, infelizmente, uma igreja fraca, uma igreja doente, uma igreja onde está abarrotada de famílias disfuncionais, famílias desestruturadas. O divórcio hoje em dia virou normal dentro da igreja. Os filhos se desviando da presença de Deus virou normal dentro da igreja. Infelizmente, hoje em dia é muito difícil ter uma família onde não tenha um filho desviado da presença de Deus. A promiscuidade é normal, a sensualidade é normal dentro da igreja, o adultério, infelizmente, está se tornando algo normal dentro da igreja, a pornografia, hoje em dia, infelizmente, a fofoca, a mentira, a contenda, hoje em dia é normal dentro da igreja. Então hoje nós vemos aonde é que está a abundância de Cristo, essa abundância prometida dentro da igreja. Aonde é que está essa abundância nas famílias, nos casamentos? Os escândalos dentro da igreja estão sendo muitos, de líderes, de cristãos. O escândalo está sendo grande dentro da igreja. E onde é que a gente está vendo essa abundância? A abundância de Cristo na igreja, na nossa vida, seria uma vida transformada, seria uma vida de santidade, seria uma vida cristã, ou seja, vivendo Cristo em nós a cada dia, vendo uma igreja crescendo espiritualmente a cada dia, vendo uma igreja largando as, as, as obras da carne a cada dia. E infelizmente não é isso que a gente está vendo dentro da igreja. Então nós estamos vendo uma igreja doente, nós estamos vendo uma igreja fraca, nós estamos vendo os filhos se desviando, nós estamos vendo as crianças, quando chegam em determinada idade, já não querem mais ir para a igreja, até onde os pais podem obrigar elas a ir, estão indo. Daqui a pouco já não podem mais. E como ajudar os nossos filhos? Como ajudar essa nova geração? Uma geração de uma mente vazia, uma geração de crianças aonde estão tão acostumados a viver nesse mundo virtual, onde eles programam um mundo virtual. Eles estão tão acostumados a viver dentro desse mundo virtual que eles não sabem mais viver uma socialização. Eles não sabem mais viver em sociedade. Se você hoje fala com uma adolescente, um pré-adolescente, 11, 12, 13, 14 anos, quando você diz para ele, olha, mas vamos sair um pouco da frente de um computador, de jogos, de vídeos, o que eles falam para a gente na mesma hora? O que eles falam para a gente na mesma hora? Mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer estando sem isso? O que eu vou fazer sem os jogos? O que eu vou fazer sem os vídeos, os filmes? O que eu vou fazer sem o computador? Eu vejo crianças, pré-adolescentes, que dizem, olha mãe, mas eu não quero mais ir para a escola, é muito boring na escola, eles não têm assunto, é chato o que eles fazem. Por quê? Porque estão criando, estão gerando um mundo virtual. E eles não sabem mais viver sem esse mundo virtual. O que está acontecendo com a mente das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes? Nós precisamos nos preocupar com isso, sim.
Nós precisamos nos preocupar com isso, sim. Nós precisamos nos preocupar com o que está acontecendo e o que vai acontecer com as nossas crianças quando crescerem. Nós precisamos nos preocupar. Nós precisamos sair desse mundo egoísta que nós estamos vivendo. Nós nunca tivemos uma geração tão egoísta como essa. A humanidade nunca teve uma geração tão egoísta como essa. Uma geração que só pensa em si, uma geração que tem sempre é dono da verdade, uma geração que está pouco se importando, que não quer abrir mão de seus conceitos, abrir mão daquilo que é bom para alimentar e estimular o seu próprio eu, o seu próprio ego, em prol de alguém, em prol dos filhos, em prol do casamento, em prol do relacionamento, em prol do cônjuge. O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com a igreja? Não é verdade? E nós precisamos nos ater a isso. Então, eu resolvi dar início a uma série de vídeos. Vão ser vídeos curtos, não vão ser lives, para que a gente possa aproveitar cada minuto. De vídeo curtos, no máximo 15 minutos, aonde a gente vai estar falando sobre isso. Onde a gente vai estar falando um pouco sobre como ajudar os nossos filhos. Por que essa geração está chegando ao ponto que está chegando? A um ponto de que nós, pais, estamos dizendo, perdemos o controle. Não é verdade? E o que fazer? Como fazer? Como ajudar os nossos filhos? Então, nós vamos estar dando início a uma série de vídeos, onde eu vou estar colocando para vocês nas redes sociais, eu vou estar dizendo e postando isso, para que a gente possa estar acompanhando e buscando em direção em Deus, para que a gente possa mudar a nossa história e mudar a história dos nossos filhos. Amém? Eu vou estar mostrando, vou estar colocando, vou estar divulgando o link, inclusive de tudo, onde vão estar esses vídeos, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo de Deus seja o nosso companheiro neste dia, em nome de Jesus.